Olá pessoal, Diego Ganeve aqui, mais uma vez trazendo uma deck tech pelo canal Donos da Mesa, e dessa vez eu vou mostrar o deck que foi o meu deck de entrada no Legacy. Ele é um deck de um custo bem acessível e tem um power level já de tier 1, não deve nada pra ninguém, e ele vem da base de um deck T2 que a maioria deve ter ouvido falar, que era baseado em Jace, Mind Sculptor, e a Stoneforge Mystic, que assim que ganhou a Batterskull e New Phyrexia teve o banimento, né, dos dois no T2, e inclusive já começaram o Modern banidos. Então, basicamente, a gente tem o Legacy para jogar com essas cartas. Inclusive tem até um pouco de uso no Vintage, apesar de não ser um formato tão jogado, né? Então vou falar um pouquinho da base do deck. É um deck só de duas cores. Ele é baseado em você controlar e ganhar tempo, e para isso você precisa de remoções como espadas em arados, e counters como Force of Will, Spell Pierce, Spell Snare, e tem uma cópia de Counter Spell também. A partir de um certo ponto do jogo, você já pode tentar o que a gente chama de turn the corner, né? Que é virar a curva e deixar de ser um deck que joga para trás se defendendo e começar a agredir também. É isso que faz esse deck diferente do Miracles. O Miracles tem a curva lá para frente, ele precisa de um mentor com mana em pé. A gente aqui vai jogar uma Stoneforge, buscar um equipamento, muitas vezes colocar no Nemesis. O oponente geralmente não vai ter como matar a gente mais rápido do que o Nemesis, porque os nossos dois equipamentos ganham vida se necessário, né? Controlam a board, deixam o Nemesis até com vigilância. O Nemesis de Batterskull é uma das coisas mais difíceis do oponente ganhar na race, né? De dano. E esse deck tem uma vantagem muito grande sobre os outros decks meio controls, mid-ranges do formato, é que a gente tem uma quantidade de básicos enorme. Então são 5 ilhas e 2 planícies com 9 fatlands. A partir daí a gente consegue jogar até no main deck. Essa é a lista que eu estou jogando ultimamente, inclusive ganhei a vaga para a final da LPL nesse último torneio, perdendo apenas um game, então foi um torneio até tranquilo, o deck é muito forte mesmo. A gente consegue usar cópias de Back to Basics. Isso torna o deck forte até contra estratégias que ele não seria, porque a gente usando os terrenos básicos força o oponente a tentar usar terrenos básicos ou a responder o Back to Basics, e enquanto isso a gente consegue um Jace na mesa, até um Palace Jailer, que é uma adição nova, que quando entra você se torna monarca e também exila uma criatura do oponente. Se ele tiver, se ele não tiver, não tem problema, você vira monarca assim mesmo. E o que o monarca faz? Sempre que chega na sua etapa final, tem um trigger ali que você compra uma carta. Se o oponente causar dano de combate em você, ele se torna monarca, e aí ele vai comprar cartas no final do turno, e também se alguma criatura dele foi exilada pelo trigger do Palace Jailer entrar em campo, ele pega de volta aquela criatura. A gente não tem tanto problema das criaturas conseguirem nos atacar. Primeiro que o Palace Jailer vai ficar na mesa, então ele pode ser um bloco. A gente tem remoções, tem como jogar de novo essas remoções com o Snapcaster. Os Nemesis têm proteção contra o oponente, então muitas vezes ele não vai conseguir atacar. Ou mesmo que consiga, o Nemesis ataca de volta e pega o Monarca de volta. É uma carta fantástica. O Palace Jailer, eu estou bastante satisfeito com ele. Ele muitas vezes usava esse slot como terceiro Jace ou até alguma outra carta, e eu estou bem feliz com ele agora. Eu também estou contente com, em vez do quarto Nemesis, que também é uma opção, jogar com uma Vendilion Clique, que ajuda nos matches mais difíceis, que são os combos, porque esse deck não tem um clock tão bom, a gente mata mais devagar e a gente não tem tantos counters para atrapalhar o oponente. A gente não tem uma forma de pressionar rápido e anular tanto sem pagar o custo, porque a gente não tem Daze, seria só a Force of Will e
um outro Spell Pierce, então o combo é um dos matches mais difíceis desse baralho. E aí, em junção com essa Vendilion, que eu tenho inclusive mais uma cópia no side para ajudar nesse tipo de partida, a gente tem a Caracas também, que apesar de ser versátil e pegar muita coisa, ela acaba virando uma ótima inclusão no deck por conta da Vendilion também estar no main deck. E eu também gosto bastante de usar pelo menos duas Wastelands nesse tipo de baralho para evitar que qualquer terreno problemático ganhe muito tempo para o oponente ou nos atrapalhe. A outra carta que a gente tem que é bastante importante é o Council's Judgment, que também é uma adição relativamente nova para o Legacy, né? Conspiracy tem poucos anos que foi lançada. Ela pode exilar qualquer carta que não seja terreno de permanente do seu oponente, e tem um valor extra porque a gente tem Snapcaster, então a gente consegue se defender bem também usando essa carta aí. Agora eu vou falar um pouquinho do sideboard para a gente acertar as matches mais difíceis, né? Então eu comecei aqui com uma Blue Elemental Blast, basicamente porque essa foi a lista que eu joguei nas últimas semanas, e a gente sabe que sempre tem muitos Goblins na LPL, tanto na Epic, e também é uma boa carta contra Burn. É uma cópia só, você pode usar ou não, ela não é uma carta tão versátil contra decks que possuam Pyroblast ou Red Elemental Blast, porque eles têm poucos alvos para isso. No caso, o Grixis Control teria o comando de Kolagan e talvez um outro Planinauta vermelho, né? Eu acho que não vale muito a pena para esse tipo de partida, mas sim contra Goblins e Burn mesmo. As duas Surgicals, que tem um valor um pouquinho melhor porque a gente tem Snapcaster Mage, e funcionam também contra Grave, assim como a Containment Priest, apesar deles terem funções diferentes e serem um pouquinho versáteis para a gente ter um sideboard um pouquinho mais abrangente. Os dois Cluster Storms, que também vão ajudar mais contra combo, que a gente tem dificuldade. Essa coluna são respostas para permanentes, né? No caso, encantamentos e artefatos, decks de Swarm, né? Que a gente chama quando juntam algumas criaturas na mesa, ou mesmo que seja um deck de Nemesis um pouquinho mais dedicado que o nosso, talvez com uma versão Bunch, com Nubble, aí já precisa de um veredito para ganhar mais tempo, a gente acaba se tornando um deck mais de controle. E explosivos fabricados também é uma resposta que pode se tornar bastante útil, que a gente não tenha, por exemplo, um Sweeper se o oponente faz combo de Empty the Warrens, se ele tem mais de uma criatura de custo 1, a gente consegue já destruir duas criaturas por 3 manas, é muito bom também. Então é meio catch-all, né? Aí a segunda Vendilion Clique, que eu já tinha informado, uma Canonista que também vai ajudar contra combo, que é bastante difícil, e esse Gideon aliado de Zendikar, que é uma carta para dar mais resiliência para o deck. Além da gente ter os Nemesis que são difíceis de ser retirados da mesa, tem decks que conseguem manter a gente sem uma ameaça na mesa. E para isso a gente precisa de mais uma cartinha que bote pressão para tentar ganhar o jogo. Agora vamos fazer uma mudança nessa deck tech. O pessoal andou discutindo ultimamente que, bom, essa conversa não é de hoje, né? O Magic não é um jogo barato, mas está se tornando cada vez mais caro, né? A nossa moeda influencia nisso. Até o T2 hoje em dia você não consegue montar o Esper Control provavelmente por menos de R$ 2.000, né? Então eu fiz uma pequena pesquisa, cheguei no valor atual de loja desse deck, né? Então seria esse valor aqui. 8.143, né? Isso pesquisando pelo site da Liga Magic. A gente tem diversas lojas cadastradas, mas é claro que se você comprar de jogadores, provavelmente você consegue um preço menor. E aqui eu tenho algumas cartas que eu consigo intercambiar, às vezes perdendo
pouco valor, às vezes perdendo um pouquinho mais. Mas o que eu fiz? Eu fiz uma versão budget desse deck que perde um pouquinho de força, é claro. Não vou ser hipócrita dizer que a versão budget vai ser tão boa quanto essa, porque tem motivo da carta ser um pouquinho mais cara, mas às vezes a carta mais cara também não é tão melhor, ou às vezes nem é melhor. A versão budget é essa aqui. R$ 2.080 para um deck Legacy que tem muito potencial. O que eu fiz aqui basicamente? Eu troquei as Scalding Tarns por Deltas. Os Deltas são bem mais baratos que as Scalding Tarns. O motivo das Scalding Tarns estarem na lista mais cara é porque esse deck muitas vezes tem o splash vermelho. Se você tiver uma Fetch com vermelho, o cara pode achar que você tem uma Volcanic Island e se preparar um pouquinho diferente. Se você mostrar um Delta, uma Mist, algum terreno que não seja vermelho, que busque ilha, vai ficar muito na cara já que você não tem nenhum splash. Mas isso geralmente não faz tanta diferença também. Aí o que eu fiz? Troquei as duas tundras por uma Shockland. Vai perder 2 de vida uma vez no jogo, geralmente não faz diferença. Esse deck busca básico a maioria das vezes para usar o Back to Basics. Você nem vai buscar essa Shock geralmente. E uma Tangoland, que às vezes lá pro meio, pro final do jogo, você vai acabar buscando. Ela entra em pé a partir do terceiro land. Também muitas vezes não precisa. Tem aqui 7 ilhas e 3 planícies, eu aumentei uma de cada porque não vai usar o Wasteland aqui. Agora sobre as criaturas, eu tirei os Snapcasters, que são mais de R$ 200. Se você não tiver, não tem problema. O que a gente tem aqui? 3 Palace Jailers. Já entrou Palace Jailer aí porque eu cortei os Jaces. Tá ficando muito mais barato, mas tá perdendo um pouquinho das cartas. Só que essa é uma versão que você pode pegar e jogar assim, não tem problema. É muito bom o Palace Jailer. Você ainda tem os Nemesis, tem as Stoneforges. É um deck competitivo. Agora sobre as mágicas, cortei as Force of Will. São todas as cartas que, se você comprar aos pouquinhos, você vai entrar no formato e vai ficar tranquilo para poder montar outros decks. São cartas que têm bom valor a médio prazo, a longo prazo. Você não vai precisar comprar tudo de uma vez também. Esse deck aqui, muito barato para os padrões atuais. Está usando 2 Spell Snares, 3 contra-mágicas. Em vez do Council Judgment, que está beirando R$ 100, você tem Esfera da Detenção, faz parecido muitas vezes, uma outra permanente, só que o Council pode pegar, isso aqui não pode. Tem o Spell Pierce a mais, ainda usa o Back to Basics, porque você tem bastante básico. O Veredito Supremo entrou aqui porque a gente não tem Snapcasters, então pode ser que os mestres de criatura você perca um pouquinho o controle ali, apesar dos Palace Jailers, mas a lista ainda é bem funcional. E o sideboard é praticamente o mesmo. O que eu troquei aqui foi, tirei as Surgicals, são bastante caras hoje em dia. Tem Descanso em Paz, também não é muito barato, é R$ 40. Pode ser Relíquia de Progenitos, pode ser Tormod Script, pode ser versões até mais baratas do que eu montei aqui. Então, isso foi para mostrar aqui com um pouquinho de paciência e um pouquinho de estudo do formato, a gente consegue adequar a lista ao nosso bolso atualmente, né? Preparando ali para, daqui certo tempo eu vou conseguir mudar tal carta. Então, se você gostou dessa lista, tem alguma sugestão, é só mandar mensagem aí embaixo, a gente vai responder. Não esquece de se inscrever no canal, dar like, ajuda bastante a gente. E sempre que possível a gente vai mandar uns vídeos novos, possivelmente com gameplay. Vai mandando aí o que você quer que a gente vai fazer, tá? Então, muito obrigado por hora e nos vemos na próxima. Valeu!